convite do Vinícius e da Sandra para estar aqui. Eu fico muito bem aqui no meio dessas duas, né, da Edileila e da Sandra, porque eu tenho uma grande admiração, né? Agradeço também por estar aqui no meio de amigos que vieram, que a gente já tem uma trajetória juntos, então eu fico um pouco mais à vontade. Bom, quando a gente fala em vulnerabilidade social, normalmente as pessoas pensam na pobreza, né? Vamos falar de vulnerabilidade, nós vamos falar da pobreza das pessoas. Mas ou então junta dois termos, vulnerabilidade e risco social, como se fossem a mesma coisa. Eu gostaria de distinguir esses dois conceitos para a gente começar a nossa discussão. Não existe vulnerabilidade onde não existe risco social. Só existe a vulnerabilidade porque existe o risco. O que é que vem então a ser? Primeiro, o risco social, né? Essa palavra, ela é uma palavra italiana que surgiu lá com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, que até então não se pensava em risco da forma com que nós contemplamos hoje. E ela vem para poder, era vulnerária, né, que dizia assim, navegar entre rochedos perigosos, é o significado de risco social. Então, lá na Revolução Industrial, nós vamos ter esse conceito que nós temos hoje, que pressupõe você avaliar determinada situação e dele tirar as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Mas isso também, essa coisa de avaliar risco, é uma coisa bastante antiga, né? Dizia que lá na Mesopotâmia já tinha um grupo especialista em fazer isso, né? E esse grupo, ele avaliava os riscos de uma determinada ação, só que se os riscos fossem negativos, ele era atribuído às pessoas. Se ele fosse positivo, né, ou se tivesse uma consequência positiva, ele era atribuído aos deuses ou à nobreza, né? Então, assim, é obra daqueles que têm poder. Dizem também que lá na Grécia Antiga, né, que existia a deusa Gaia, que ela tinha um oráculo que era defendido por um dragão chamado Piton, né, e que Apolo, filho de Zeus, foi lá e matou esse dragão. Então ele passou a ter a posse desse oráculo, onde que todas as pessoas passaram a consultar para saber o seu futuro, né? E eles passaram a cobrar muito, né, para poder dizer das pessoas. Então era um oráculo extremamente rico, né? Quando eles perguntavam sobre o futuro, normalmente vinha aquelas coisas meio como o cartomante diz assim, né? Olha, você vai ter dias muito bons, dias bons e dias ruins, né? Mas se as coisas fossem boas, também eram atribuídas aos deuses, né? Então, sempre que, na verdade, a gente vai na história, mesmo antes da Revolução Industrial, mesmo antes do Renascimento, do Iluminismo, a gente vai ver que já havia uma tendência a querer prever o futuro, né? E avaliar as consequências, mas sempre atribuindo ou à nobreza ou aos deuses aquilo que fosse os resultados. Calamidades, enchentes, terremotos, tudo isso era atribuído de alguma forma ou à fúria dos deuses ou à graça desses deuses para conosco. Mas aí na Revolução Industrial, com a ciência, a gente vai ter então o entendimento do risco como sendo obra, né, do homem. Por quê? Porque com a evolução da ciência foi possível desenvolver, principalmente na matemática, a teoria da probabilidade. Então, todas as nossas ações têm a probabilidade matemática de darem certo ou de darem errado, né? E a partir desse desenvolvimento da ciência, então, é que o risco social, ou seja, toda a ação do homem passa a ser avaliado, né? E a probabilidade dele dar certo ou de dar errado fica aí evidenciado. Qual que é o problema que existe? Por que eu estou dizendo isso? E qual é a semelhança e a diferença que existe entre o que se fazia antes da Revolução, antes da sociedade moderna, tal qual nós viemos estar até aqui hoje, e o que se fazia antes com os xamãs, né, com os deuses gregos? Primeiro, essa necessidade de prever o futuro, né? Essa curiosidade de saber onde é que vão dar as coisas. Segundo, outra semelhança, é que tanto naquela época quanto hoje,
todos que faziam essa previsão tinham uma ligação com o poder muito forte. Então, até hoje, quem faz avaliação de risco social tem uma ligação com o poder, e a gente vai ver lá na frente como é que isso influencia no nosso entendimento da vulnerabilidade. E a diferença é que antes lia-se as mãos, tinha oráculos, né? Tinha um monte de rituais, e hoje você tem a matemática, a ciência, a tecnologia para poder orientar melhor e para dizer assim, tudo quanto for organização social é dinâmico e é responsabilidade dos homens. Então as nossas ações na nossa sociedade, ela tem consequências, sejam elas positivas ou negativas. Então, o risco social desse projeto de sociedade que nós temos aqui, né, a partir da Revolução Industrial, a partir do Iluminismo, das ideias, né, da Revolução Francesa, principalmente, liberdade, fraternidade e igualdade, tiveram consequências. Nós tivemos um avanço muito grande, como nós sabemos, na tecnologia, que acabou com muitas epidemias, não foi? Que ajudou a acabar com muitas doenças epidêmicas. Hoje não se fala muito, algumas estão até voltando aí, né? Está voltando aí a dengue, por exemplo, mas hoje morre-se muito de doenças crônicas, né? Então, antes se morria muito de doenças, de acidentes de trabalho em minas, em acidentes de trabalho, né, com alta periculosidade. Hoje morre-se muito de doenças causadas por contaminação por agrotóxico, né? Basta vocês verem uma sugestão para vocês, um documentário que chama Carne e Osso, né? Nunca mais vocês vão comer frango do mesmo jeito, tá? Vejam para vocês verem o que é o trabalho das pessoas que trabalham em frigoríficos e como que é a vida delas em relação à saúde, o impacto disso na saúde delas, né? E nós temos assim, antes a gente tinha um controle muito menor da natureza, né? O homem foi evoluindo com a ciência, com a tecnologia, há um controle maior do meio ambiente, mas em contrapartida nós temos a camada de ozônio, nós em contrapartida temos o aquecimento solar, nós temos a chuva ácida, nós temos a falta de água, nós temos a deterioração do solo, né? Então, assim, a ciência tem nos conduzido para caminhos, né, que realmente nós vamos evoluindo, nós vamos tendo conquistas, mas nós vamos tendo também consequências, né? O modelo de sociedade adotado por nós, econômico, é um modelo capitalista. E ele, como sempre, ele tem consequências. E essas consequências é que nós chamamos de risco social. O risco, por exemplo, das pessoas ficarem desempregadas, né? O risco que elas têm de repente da migração, né? A migração que aí separa famílias, gera uma desagregação muito grande entre as pessoas, né? O risco que nós temos aí, porque a gente tem que entender que é importante falar que a Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa, as ideias iluministas, elas não conseguiram acabar com as desigualdades sociais históricas. Muito pelo contrário, elas podem ter se transformado. Se antes nós tínhamos castas, se nós tínhamos a relação de servos e senhores feudais, nós temos as relações de classes sociais, né, que gera desigualdade, que gera expropriação, né, e um tanto de outros riscos que a gente não consegue perceber. Se olhar, se a gente congelar aqui, a gente vai ver a vulnerabilidade das pessoas, mas a gente não consegue ver a origem. Isso acontece muito, principalmente numa sociedade que coloca nos indivíduos a responsabilidade pelo seu desempenho na nossa sociedade. A você cabe ser bem-sucedido e a ninguém mais, não é assim? Né? Essa história da meritocracia que anda discutindo por aí. Não, se você estudar, se você se esforçar, né, mesmo que você seja negro, você vai ser um Joaquim Barbosa. Né? A probabilidade vai nos dizer que não é assim. Historicamente, para aquela população que foi escravizada, trazida da África, sem o direito aos seus meios de produção,
né? Sem direito à escolaridade, são séculos e mais séculos de exclusão social. Que reporta, basta a gente ver onde que estão a maioria dos negros. Eles estão nas hoje chamadas comunidades, né? Com um nível de escolaridade muito mais baixo do que a população, do que o restante da população, né? Com um nível de salário muito mais baixo. Isso é o que nós chamamos de risco social, né? Deixando muito claro que o risco social, ele existe em decorrência do projeto de sociedade que nós temos, e não das escolhas apenas dos indivíduos, né? Para a gente não cair nessa questão do individualismo, né? É muito interessante, eu vejo isso sempre, né? Por que não faz isso? Por que não se esforça? Pode vencer, né? Quem trabalha em comunidade vai saber que a coisa não é bem assim, que a pobreza tem várias dimensões. Mas vamos a ela, né? Então, a vulnerabilidade é a capacidade do indivíduo ou das famílias de responder a um risco social, né? Então, aí você pode dizer assim, uma família de classe média pode ser vulnerável? Pode ser vulnerável, né? Eu tenho uma família que vive com um salário mínimo aqui numa periferia de Valadares e uma que convive com um salário mínimo lá no Vale de Jequitinhonha. Será que é a mesma coisa? É o mesmo nível de pobreza? Nós podemos dizer que elas têm as mesmas vulnerabilidades? Qual é a necessidade que tem uma família que mora num grande centro e de uma família que mora numa zona rural? É o mesmo nível de necessidade? A mesma vulnerabilidade? Né? Como que essas famílias respondem? Uma coisa que eu gosto muito de enfatizar é a respeito dos jovens, né? Um jovem da zona rural que ele quer investir ali, que não é bem assim, isso não é regra, mas é só para dar um exemplo. Antes era bem assim, né? Nascia na zona rural e ele sabia que ele ia tomar conta daquela terra ali. Não havia dificuldade, não havia grandes expectativas, né? Ele poderia fazer lá o ensino fundamental, que tivesse ali na roça, mas o conhecimento necessário para ele tocar a vida, para ele reproduzir suas condições de vida e da sua família, estavam ali postas. Como que a gente pensa isso num jovem em plena tecnologia dentro de uma capital, dentro de uma cidade como Governador Valadares? Qual é a probabilidade desse jovem, que hoje é uma das coisas que mais me preocupa no projeto social, é isso? Qual é a probabilidade desse jovem sair lá na frente com as mesmas oportunidades que os outros? Se ele não tem renda, se ele é negro, se ele já nasceu na comunidade, e isso faz toda a diferença, né? Porque aí ele já nasce com o estigma do favelado, do que não tem, do que não é e do que não vai usufruir dos benefícios da cidade, né? Porque eles não aparecem, se vocês forem lá no shopping, agora está vindo uma onda aí, né? Mas eles não aparecem no shopping da mesma forma que aparecem todos aqui, né? Eles não circulam para lá com a mesma liberdade, digamos assim, ou com o mesmo exercício de cidadania. Não é assim que funciona, né? Então, qual é a capacidade desse jovem de responder às necessidades do mercado de trabalho, por exemplo, se ele está numa escola que ele não valoriza e que também não o valoriza, né? Se ele está numa periferia onde ele é visto como marginalizado só por ter nascido naquele lugar. E isso são coisas que a gente vivencia todos os dias. Estou falando aí já um pouco da minha experiência, né, de jovens que dizem assim, olha, só porque a gente é aqui do bairro, eles acham que todo mundo acha que a gente é marginal. Aí o que eles fazem? Eles desenvolvem toda uma cultura para dizer assim, eu vou enfrentar essa cidade de alguma forma, né? Com as meninas a gente até costuma rir, assim, elas têm trejeitos, elas balançam todas assim, fala assim, é assim mesmo que nós somos e pronto. Mas assim, é assim mesmo que você quer ser? Ou na verdade a sua vulnerabilidade é justamente essa, por não encontrar um caminho, né, sozinho dentro dessa perspectiva do risco social que o nosso modelo de sociedade lhe oferece. A pobreza, ela tem várias dimensões. A primeira dimensão e a mais óbvia delas é essa que não garante mínimos sociais, né? Garantias mínimas de sobrevivência. Aquela é a comida mesmo. Essa que não garante um lugar para dormir, que não garante uma nutrição necessária,
né? Para você ter uma saúde. Então, isso muitas vezes é